Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. E hoje a gente vai falar de um assunto super interessante que é a revolução do cérebro e a importância que as neurociências têm na nossa sociedade de forma geral e como que elas mudaram tudo, como que a neurociência ajudou a gente a entender o que é o ser humano, como funciona o ser humano, entre responder diversas outras questões, desde a filosofia até questões de biologia, de comportamento humano, tudo isso foi possível através do avanço das neurociências e hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso, tá bom? Então, algumas perguntas que a gente vai responder no decorrer dessa aula são o que são as neurociências, qual que é a importância da neurociência para o conhecimento humano, da onde que vem aquela teoria que hoje em dia ainda é muito falada, que é a teoria dos quatro humores. Então, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar dessa teoria que fala da nossa personalidade. Fulano tem personalidade colérica, fulano é sanguíneo, é melancólico. Então, tudo isso tem a ver com uma teoria que está ali na história da neurociência. Enfim, entre diversas outras questões que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Então vamos lá, começando falando um pouco sobre essa frase, que é uma frase muito interessante, de Hipócrates, que destaca um pouco a importância de estudar o cérebro humano. E aí Hipócrates ele vai dizer, Hipócrates, basicamente, para quem não sabe, é considerado o pai da medicina, né, um grego, e aí ele vai dizer, o homem deve saber que de nenhum outro lugar, apenas do encéfalo. Encéfalo, para quem não sabe, é o termo correto que a gente no dia a dia utiliza para a palavra cérebro, né? Então, apenas do encéfalo vem a alegria, o prazer, o riso e a diversão, o pesar e o luto, o desalento e a lamentação, e por meio dele, de uma maneira especial, nós adquirimos sabedoria e conhecimento, enxergamos e ouvimos, sabemos o que é justo e injusto, o que é bom e o que é ruim, o que é doce e o que é insípido. Então aqui destaca um pouco a importância que tem esse órgão, que pesa basicamente 1,5 kg, um pouco mais de 1 kg, mas que é responsável por basicamente pelo que a gente chama de ser humano, pela nossa mente, pelo que os gregos antigos chamavam de alma, e também responsável ali por 20% do nosso gasto energético. Então a gente tem um órgão de um pouco mais de 1 kg, que representa aproximadamente 2% do nosso peso corporal, mas que gasta cerca de 20% da nossa energia. E aí a gente vê a importância que tem esse órgão, especialmente vendo o tamanho de gasto energético que tem um órgão tão pequeno, mas que é extremamente importante, que é o nosso cérebro, basicamente o nosso encéfalo. Bom, então por que estudar neurociências? Basicamente, primeiro, para a gente entender sobre o nosso cérebro, sobre o nosso encéfalo, sobre esse órgão aqui que basicamente condensa uma quantidade muito pequena de matéria, mas que condensa uma complexidade imensa. A gente pode afirmar sem dúvidas de que o cérebro humano é a quantidade mais pequena de matéria que condensa a maior complexidade que a gente conhece atualmente do nosso universo. Então a gente nunca viu algo tão complexo, algo tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão complexo como o cérebro humano. E, além disso, o cérebro humano ele tem a ver basicamente com todos os controles do nosso corpo, desde as nossas funções vitais, como o nosso coração, o nosso pulmão, as nossas vísceras, nossos órgãos internos, é o nosso cérebro, mais especificamente uma região ali do encéfalo, que coordena todos esses movimentos dos nossos músculos e também dos nossos músculos esqueléticos, que são os nossos movimentos voluntários, né? Então, a gente mexer o braço, mexer as pernas, a gente se movimentar é necessário. O nosso cérebro, então, basicamente, ele tem duas funções muito importantes, tanto no movimento quanto na percepção do ambiente. Basicamente, para isso que serve o cérebro, para isso que existe o cérebro de todos os seres vivos, tá bom? Todos os seres vivos que têm cérebro, né? Bom, e também a gente precisa muito entender de neurociência para entender o nosso comportamento, as nossas emoções, e a gente saber sobre esses conhecimentos de neurociência permite com que a gente tome decisões mais inteligentes na nossa vida, permite com que a gente faça escolhas que vão mudar a nossa rotina, nossas ações, nosso autocontrole emocional,
nosso raciocínio, nossa inteligência, permite com que a gente faça escolhas, conhecendo o nosso cérebro, escolhas que vão ocasionar melhorias para a gente no nosso dia a dia. Essa é a principal função, né? Para que a gente estuda o cérebro? Obviamente tem os cientistas ali de base que vão estudar coisas muito específicas, como o funcionamento de uma proteína num neurônio específico, então coisas muito específicas, isso a gente chama de ciência de base, mas a gente também tem também as neurociências cognitivas e comportamentais, que são muito responsáveis aí para a gente entender como que funciona os nossos comportamentos e a nossa cognição, que tem a ver com linguagem, com inteligência, com atenção, memória e etc. Bom, então já expliquei um pouco da importância da neurociência e agora a gente vai entrar um pouco na história da neurociência. As origens da neurociência ela vai desde a pré-história. Então, desde a pré-história a gente tem procedimentos, principalmente os procedimentos chamados de trepanação, que são procedimentos cirúrgicos que envolvem o cérebro e o crânio das pessoas. A gente tem esses procedimentos cirúrgicos realizados desde a pré-história. Então, ossos que a gente encontrou que datam aí da pré-história possuem marcas de procedimentos cirúrgicos, e esses procedimentos cirúrgicos, o que é mais interessante é que eles foram cicatrizados, então tem sinais de cicatrização, ou seja, basicamente na pré-história houveram pessoas que abriram um crânio de outro, possivelmente não devido a brigas, possivelmente devido a uma tentativa inicial de cirurgia, para tentar consertar algo ali no cérebro da pessoa. As explicações que a gente tem são somente teorias, né? Mas é de que esses procedimentos, como a trepanação, eram usados para curar transtornos mentais, é uma tentativa de curar transtornos mentais, poderia ser uma tentativa de melhorar dores de cabeça, cefaleias, então possivelmente utilizar esses procedimentos também por causa disso. Ou talvez epilepsia, convulsões, crises assim mais neurológicas também, é muito possível que a trepanação tenha sido utilizado para esses fins, tá bom? Bom, já no Egito Antigo a gente tem os escritos mais antigos sobre o cérebro, né? Na pré-história basicamente a gente não tinha escritos, né? Isso que separa a pré-história da história é a existência da escrita, né? Então na pré-história a gente só tinha esses registros de fósseis, né? De crânios que foram rompidos, né? E que cicatrizaram. E já na antiguidade, especialmente no Egito Antigo, a gente tem os escritos mais antigos sobre o cérebro, e a gente descobre através desses escritos que os egípcios antigos, eles entendiam muito sobre as lesões cerebrais, então eles entendiam muitas coisas sobre como que uma lesão cerebral afeta o comportamento do ser humano, né? Então eles tinham muitos escritos relacionados a isso, porém todavia, eles ainda consideravam o coração como a sede do espírito e das memórias, ou seja, eles não consideravam o cérebro como o órgão ali onde está as nossas memórias, onde está a nossa alma, basicamente. Eles ainda consideravam o coração como o órgão responsável por isso. Bom, e aí quando a gente entra na Grécia Antiga, em Roma Antiga, a gente tem Hipócrates, que eu citei essa frase dele no início aqui da aula, e Hipócrates, que era o pai da medicina, ele acreditava que o encéfalo era o órgão das sensações e do intelecto. Então, olha como era genial Hipócrates, além de diversas outras contribuições na história da humanidade. Ele tinha essa previsão, que foi um pouco que eu resumi aqui, de que o cérebro basicamente serve para duas coisas: para sensações, que é basicamente a nossa percepção do mundo, do ambiente, e para o intelecto, né? E aí ele não vai citar aqui, mas a outra grande importância do cérebro é a parte do movimento, né? A parte locomotora. Mas, pelo menos, ele entendia essa grande importância que tinha o nosso cérebro na percepção, nas nossas sensações e na nossa inteligência. Já o Aristóteles, ele tinha uma visão diferente, e ele achava que o grande órgão assim mais importante do ser humano era o coração, né? Então, no coração existiam as emoções, existiam tudo que torna a gente humano, porém, o encéfalo ele era como um radiador no nosso corpo, assim como existe o radiador no carro, que não permite com que o motor esquente, ou seja, mantenha a temperatura.
ele acreditava que o nosso encéfalo, nosso cérebro, servia somente como um órgão que era para resfriar o sangue, que era aquecido pelo coração, que era esse órgão que ele dava mais importância, né? Galeno, que já foi um romano, ele foi também muito importante na questão da contribuição com a neurociência. E ele tinha um papel muito privilegiado, porque o Galeno ele era o médico dos gladiadores. Então você imagina o tanto de pessoas que chegavam ali feridas abertas, né? Então pessoas que lutavam ali até a morte. E muitas vezes chegavam até ele necessitando de tratamentos, e muitas vezes ele tinha acesso através desses gladiadores ele tinha acesso a um ferramental ali imenso, digamos, para entender sobre o corpo humano, e ele trouxe várias contribuições no entendimento do corpo humano e também algumas no entendimento do cérebro, né? Então ele dizia que o cérebro era o centro das sensações e o cerebelo do controle motor. E basicamente ele acertou isso, né? Então o cérebro é muitas vezes responsável enormemente pelas percepções do nosso ambiente, além do processamento ali o que a gente chama de áreas associativas do cérebro, que é processar essas percepções e raciocinar em cima delas, ou seja, refletir sobre o nosso comportamento, sobre o comportamento de outras pessoas, também tem essa grande importância o cérebro. O nosso cérebro, que é a região ali em cima do órgão, né? Vou até voltar para mostrar para vocês. Basicamente a gente tem essa região aqui de baixo, e a gente tem essa região aqui embaixo do cérebro, embaixo ali do telencéfalo, que é essa região de cima. A gente tem uma região ali de baixo, na parte direita, que é o nosso cerebelo. Parece um microcérebro ali. E o cerebelo tem uma importância muito grande no controle motor, né? Na coordenação motor e tudo mais. Porém, o nosso cérebro também tem uma importância grande no movimento, principalmente o movimento voluntário. Bom, e aí o Galeno ele trouxe várias contribuições, como eu disse. Uma delas, ele criou a teoria ventricular, que era uma teoria onde basicamente ele descobriu que a gente tem essas regiões dentro do nosso cérebro que são ocas, que são chamados ventrículos. A gente tem duas regiões dentro do nosso cérebro que são ocas e onde passam fluidos, né? Então ali a gente tem o fluido ventricular, né? E basicamente ele é produzido aí nesses ventrículos, e ele também serve como depois esse líquido sai ali, vai ali na região das nossas meninges e serve também como uma proteção extra para o nosso cérebro, né? Mas basicamente naquela época ele acreditava que esses ventrículos que eram cheios desse líquido, ele acreditava que esses líquidos passavam pelos nossos nervos e que o ser humano era como uma espécie digamos assim, uma espécie de animal ali, que os nossos movimentos eram controlados devido a esses fluidos. Então ele acreditava que esse líquido passava pelos nossos nervos, assim como o sangue percorre o nosso corpo, que são tubos preenchidos do líquido, que é o nosso sangue. Ele acreditava que o nosso ventrículo, ele mandava esse líquido que ele produzia para o restante do nosso corpo, e através do enchimento desse líquido no nosso corpo que a gente se movimentava, como se fosse uma bomba d'água ali no nosso corpo, e aí ele mandava o líquido para as pernas, a gente movia as pernas, para os braços, a gente movia os braços. Depois a gente vê que o nosso funcionamento do nosso sistema nervoso não é assim, mas foi uma teoria inicial que ele trouxe, e ele criou essa teoria que ainda é muito comentada, que é dos 4 fluidos, e para ele esses fluidos representavam a personalidade. Basicamente ele criou, alguns desses fluidos existem realmente, né? Mas ele acreditava que a gente tinha 4 tipos de líquidos no nosso corpo. Um deles seria o sangue, o outro a bile amarela, a bile negra e o fleuma, né? E ele acreditava que o desequilíbrio desses líquidos provocavam as doenças, né? Então, às vezes você estava com muito bile negra e poderia gerar algum tipo de doença, enfermidade. Então, ele acreditava que nosso corpo era um delicado equilíbrio entre esses líquidos, e o desequilíbrio desses líquidos provocavam as doenças. Tanto que, inclusive, alguns tratamentos que existiam na época, quando ele acreditava que a pessoa tinha excesso de sangue,
e por isso estava com alguma doença, eles cortavam algumas veias e faziam um chamado sangria, que é deixar a pessoa sangrar. Muitas pessoas morriam e muitas pessoas sentiam um alívio muito psicológico devido à sangria. Mas eles achavam assim, não, se essa pessoa está se sentindo melhor é porque ela estava com excesso de sangue, e a gente cortando ali as veias dela, permitindo tirar um pouco desse sangue, ela vai se sentir melhor porque vamos tirar esse excesso de sangue dela. A gente sabe que hoje isso é uma baboseira, né? Muitas pessoas morreram por conta disso. Mas foi uma teoria ali muito inicial, ali, né? Quando a gente ainda não entendia muito a anatomia e o funcionamento do nosso corpo. A partir dessa teoria dos quatro fluidos, ele também criou uma teoria da personalidade, onde, por exemplo, pessoas que têm mais bile amarela, que são mais coléricas, são pessoas mais raivosas, né? Já pessoas com muito bile negra, que são mais melancólicas, são pessoas que têm uma tendência a desenvolver depressão, por exemplo. Ele foi criando uma teoria da personalidade a partir desses quatro fluidos, e até hoje muitas pessoas utilizam essa teoria da personalidade. E elas dizem, eu sou colérica, eu sou fleumática, eu sou sanguínea, não sei o quê. Essa teoria da personalidade ela é ultrapassada, tá? Do ponto de vista científico. Hoje a teoria oficial que a gente tem é dos 5 grandes fatores, Big Five, né? E é uma teoria da personalidade muito diferente dessa teoria dos humores. Mas enfim, foi uma teoria inicial da personalidade também que trouxe para reflexão esse tópico. Bom, aqui a gente não fala muito sobre a Idade Média porque foi um período onde não houve muitos avanços devido às restrições que a Igreja Católica impunha em, por exemplo, dissecar corpos humanos, em restrições com relação à investigação científica que fizeram com que a ciência travasse muito aqui no nosso Ocidente, né? No Oriente houveram pequenos avanços com relação a essa parte de neurociência, com relação a outras áreas. Houveram outros avanços também, mas no nosso Ocidente, felizmente, a gente não teve muitos avanços, muitas contribuições na neurociência devido a todos os aspectos culturais da época da Idade Média. Depois a gente tem na Renascença algumas teorias que surgem com relação à mente humana, né? Então o filósofo Descartes ele vai dizer que o intelecto e a alma são dados por Deus, né? Porém, a parte mais animal do ser humano, os instintos, os comportamentos mais primitivos, ele vai dizer que eram respostas dessa teoria ventricular. Ou seja, essa teoria de Galeno durou durante toda a Idade Média e até durante a Renascença, eles seguiam acreditando nessa teoria dos ventrículos e dos quatro fluidos que eu expliquei. O Descartes ele tem uma contribuição também na neurociência, que trouxe também muitos prejuízos, ele dividiu muito a ideia de mente e cérebro. Mente é basicamente a parte imaterial do nosso cérebro. Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções, são coisas que a gente não consegue tocar. Isso que a gente chama de mente, né? E o cérebro é a parte física, né? Então, a parte física que a gente consegue observar e etc. E aí ele trouxe essa separação de que a mente era algo mais ligado a Deus, né? Então ele era também católico. E o cérebro ele era algo um pouco mais animal, né? Hoje a gente tem a visão de que a mente e o cérebro eles fazem parte de um mesmo conjunto de coisas a partir da neurociência. A neurociência, conforme ela foi avançando, ela unificou essas duas coisas. Basicamente, a mente é um produto do cérebro. Ou o nosso cérebro é a parte física, material da nossa mente, mas os dois são aspectos diferentes de uma mesma coisa. Né? Você tem um aspecto físico e você tem um aspecto intocável, mas os dois estão localizados ali no nosso cérebro. Se há alguma alteração na nossa mente, ou seja, uma alteração nas nossas emoções, alguém que desenvolve um transtorno do humor, isso vai afetar o funcionamento do cérebro. E se há algum prejuízo, alguma lesão no cérebro, isso vai afetar a nossa mente. Então a mente e o cérebro são completamente ligados, na verdade são a mesma coisa, do ponto de vista da neurociência atual. Bom, depois a gente teve alguns avanços com relação ao sistema nervoso.
Basicamente, até o final do século XVIII, a gente tinha entendido, dissecado e nomeado todos os aspectos do nosso sistema nervoso, todos os giros, que são as regiões, como se fossem as montanhas do nosso cérebro, e os sulcos são os vales. Então, a gente tem regiões do nosso cérebro que se transformam em invaginações, são regiões que ficam ali enrugadas, né, para dentro do cérebro, que são chamados de sulcos, e os giros são aquelas regiões mais protuberantes. A gente tinha a descrição dos lobos, que são as diferentes áreas do cérebro. A gente divide o cérebro em 4 importantes lobos. Isso futuramente a gente vai falar em mais detalhes, mas saiba que até o século XVIII houve um grande avanço nessa parte descritiva da anatomia do cérebro. O cérebro ele ainda é muito visto como uma máquina, um conjunto de engrenagens que funcionavam ali e geravam as nossas sensações e ações. Isso muito influenciado também por aspectos como o surgimento de máquinas na época, né, a Revolução Industrial, onde essas máquinas elas influenciavam na população a enxergar o nosso cérebro como uma máquina também, um conjunto de engrenagens que funcionam para fazer com que a gente sinta e perceba o mundo. Depois, no século XIX, a gente tem um importante avanço que quebra aquela teoria ventricular, que foi o entendimento de que nervos são muito mais como fios elétricos, em vez de tubos, canos, onde passam líquidos. E aí a gente foi compreendendo de que os nervos eles tinham uma importante função elétrica, né? Como se os nossos nervos fossem fios elétricos e no decorrer dos nossos nervos vai passando uma eletricidade. A gente foi entendendo que o nosso cérebro é produtor de uma bioeletricidade. A gente produz eletricidade a partir do nosso cérebro e a partir dessa eletricidade a gente manda para os nossos órgãos essa eletricidade numa velocidade muito rápida e a gente consegue se movimentar de maneira mais rápida e também trazer informações do ambiente de maneira mais rápida para o cérebro do que uma comunicação através de fluidos, né? Durante o século XIX, esses 100 anos que se seguiram, a gente aprendeu mais coisas sobre as funções do cérebro do que foi aprendido durante todos os períodos anteriores da história. Então, para a gente ver o quanto que o século XIX foi importante no avanço da neurociência. Avançou muito, século XIX, século XX e atualmente século XXI. A neurociência tem uma importância muito grande e é considerada uma das ciências mais importantes, onde é mais investido dinheiro dentre as diversas ciências que a gente tem. Bom, eu já mencionei um pouco sobre a localização, sobre a descrição do nosso cérebro, mas no século XIX a gente começa a associar essas descrições com as funções do nosso cérebro. Então a gente começou a descobrir que diferentes regiões do cérebro são importantes para diferentes funções, né? Então o córtex occipital, que é onde ali na representação está em azul, que é a parte de trás do nosso encéfalo, é uma região muito importante para a nossa visão, né? Cada região do cérebro tem uma importância, né? Uma importância específica. A gente entende que o cérebro ele trabalha muito em forma de rede, ou seja, para muitas tarefas a gente ativa várias regiões do cérebro, mas algumas regiões são mais especializadas em determinadas funções do que outras. E nessa época houve uma teoria que repercutiu muito, vendeu muitos livros, que foi a frenologia, onde basicamente eles diziam que a partir do nosso crânio nós conseguiríamos descobrir a personalidade do indivíduo, porque os frenologistas da época eles acreditavam que o nosso crânio ele de certa forma representava o formato do nosso cérebro. Então, se a gente tinha essa região de trás, que é a região da visão, por exemplo, mais desenvolvida, eles acreditavam que isso iria influenciar no formato do crânio. E aí a pessoa teria alguma característica específica por ter o crânio desse formato. E aí isso foi responsável por diversas atrocidades, desde pessoas sendo condenadas devido ao formato do seu crânio,
onde os frenologistas observavam o formato do crânio e falavam: essa pessoa tem uma tendência à criminalidade, tem uma tendência a não sei o que, a esse tipo de personalidade, a ser violento, a ser de tal forma. E isso depois se mostrou incorreto. O crânio, o formato do nosso crânio não tem relação com o formato do nosso cérebro, né? Então, isso se mostrou incorreto, porém o que se mostrou correto é que realmente no nosso cérebro diferentes regiões têm diferentes funções, principalmente com a descoberta do Paul Broca. Paul Broca ele descobriu um paciente que ele compreendia a linguagem, ele compreendia o que as pessoas falavam, mas ele não conseguia produzir a fala. Ou seja, ele entendia tudo que falavam e etc., mas ele não conseguia falar, né? Então esse aspecto motor da fala, de mexer a boca, a língua, etc. E aí essa região que ele tinha lesionado, ele hoje é conhecido como área de Broca, né? E é basicamente essa região responsável por produzir a fala. E depois outro neurocientista chamado Wernicke, ele descobriu a região do cérebro que era responsável por compreender a linguagem. E aí essa área é conhecida como área de Wernicke. E aí a gente foi descobrindo várias outras áreas dentro do nosso cérebro que têm funções específicas. Também as células nervosas foram descobertas e descritas no século XIX e a gente aprendeu muito sobre esses neurônios, né? Então, os neurônios e as células gliais, que são outras células muito importantes do nosso cérebro, eles foram descritos, né, descobertos e descritos durante esse século XIX. Bom, agora resumindo um pouco sobre a neurociência atual, a gente tem diferentes níveis de análise na neurociência atualmente. A gente tem a neurociência molecular, que vai falar um pouco mais sobre moléculas, o nível mais de átomos, moléculas que estão presentes no nosso sistema nervoso. A gente vai falar sobre o nível celular, que é o nível de células, de sistemas. Então a gente tem o sistema visual, o sistema olfatório, vários tipos de sistemas que são conjuntos de regiões ali, que são responsáveis por uma determinada função. A gente tem neurociências cognitivas e comportamentais, que vai estudar o comportamento, a cognição, esses aspectos um pouco mais macro do ser humano. E também tem surgido cada vez mais novas áreas, como neurociência social, né, entendendo a relação entre cérebros e etc. Teve diversos outros avanços na neurociência atualmente, como, por exemplo, a questão de descoberta de novos tratamentos. Então, diversos tratamentos medicamentosos foram sendo realizados e desenvolvidos a partir dos nossos estudos de neurociência, atualmente, né, no final do século XX e início do século XXI, atualmente. O avanço da neuroimagem foi um aspecto muito importante, onde a neurociência deu um grande salto. Hoje a gente tem diversos métodos onde a gente consegue ver a estrutura do cérebro, e aí a partir da estrutura a gente consegue ver se existe alguma estrutura que tem algum tipo de lesão, às vezes um AVC, ou enfim, às vezes estruturalmente o cérebro tem algumas regiões que são menos ativas do que outras, e aí já tem mais a ver com a parte funcional do nosso cérebro, né? Então a gente hoje consegue ter imagens do cérebro vivo, do cérebro do ser humano, funcionando, e a gente consegue ver que determinadas tarefas, existem regiões do cérebro que ficam mais ativas do que outras. Isso foi muito importante para o avanço da neurociência. Outro aspecto foi a neuromodulação, onde a gente consegue influenciar determinadas áreas do cérebro a funcionar mais ou menos. E também, uma coisa que tem avançado muito é a parte da neurociência computacional e inteligência artificial. Hoje, desde a revolução cognitiva e até atualmente, tem sido muito conversado sobre inteligência artificial, neurociência computacional, e são feitas muitas comparações entre o funcionamento do cérebro e o funcionamento de determinados computadores, né? A gente sabe que existem muitas diferenças, meio que a inteligência artificial tenta simular o que seria a inteligência do ser humano, mas não consegue ainda, obviamente. Mas são áreas que se desenvolvem com uma influência mútua e também são áreas que o avanço da inteligência artificial vai ajudar muito a gente entender melhor como que funciona o cérebro. A gente hoje pode utilizar programas de inteligência artificial para analisar
imagens de cérebro, para analisar, enfim, diversas informações e dados que o cérebro produz, para a gente ter novas descobertas aí de como que funciona o sistema nervoso. E hoje a gente entende a neurociência como uma ciência multidisciplinar. Hoje participam físicos, matemáticos, químicos, psicólogos, médicos, enfim, as mais diversas áreas do conhecimento humano atuam dentro da área da neurociência, cada um com a sua contribuição, e todos eles se chamam de neurocientistas, né? Então essas pessoas que atuam nestas áreas de neurociência são considerados neurocientistas, mesmo que seja às vezes um matemático, né? Então às vezes um matemático pode ser neurocientista justamente por contribuir no desenvolvimento dessa ciência que é tão importante. Bom, espero que eu tenha conseguido trazer um pouco da importância da neurociência para vocês compreenderem mais. E é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Siga-me nas redes sociais. Então, no Instagram, o psicólogo de TDAHs. Aqui no YouTube, Psicobreno Almeida. E caso queira entrar em contato comigo, seja para uma consulta de psicoterapia, para tratar alguma questão emocional ou neurológica, neuropsicológica, como TDAH, autismo, neurodiversidades de maneira geral, que eu trabalho muito. Caso você queira algo assim, ou queira fazer uma avaliação neuropsicológica para descobrir se você tem TDAH, tem autismo, se você tem alguma questão de saúde mental, pode me chamar nesse número do WhatsApp aqui, que a gente vai bater um papo, tá bom? Um abraço, encontro vocês nos próximos vídeos e até mais.